Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, né, meus irmãos? Glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus. Ele é bom. Glória a E a Deus. misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Peço aos irmãos que cada dia que passa eu me alegro mais com o Senhor. Glória a Deus. Estava ali meditando e Deus confirmando a palavra o tempo todo, com a boca do servo e da serva dele. Glória a Deus. Estava conversando com a minha esposa, eu acordei e veio suave no meu ouvido o preço da desobediência. E aqui, quando o pastor José subiu ao altar, Deus usou ele para falar também o preço da desobediência. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é perfeito, mas nós que somos desobedientes. Glória a Deus. E quando o missionário Inomar também subiu, Salmo 79, de onde fugirei da tua face? Aleluia. Se eu for o céu ali que estás, se descer, aqui também está. Glória a Deus. Quem consegue fugir do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Para vocês entenderem que a palavra foi revelada por Deus. Quando eu acordei, abre a tua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo de número 2, em nome de Jesus. Aleluia. Livro de Jonas, capítulo 2, em nome de Jesus. Jonas está depois de Amós aí, em nome de Jesus, antes de Sanfonias, Miguéis. Livro de Jonas, capítulo 2. O tema da minha Bíblia está aqui: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo de número 2. Jonas, servo do Senhor. Aqui, quando Jonas tenta fugir do Senhor, é o versículo da Bíblia que, quando o missionário Inomar leu, capítulo de número 139 de Salmos, versículo 7, para onde fugirei? Quem pode fugir do Senhor? Vamos esperar todos achar o nome de Jesus para nós acompanhar, fazer menção da palavra do Senhor. Eu alegro, meus irmãos, no Senhor, porque é muito bom você estuda a palavra e chega na igreja, Deus confirma ela no nome de Jesus. Porque aquilo que é do Senhor, Ele confirma se preciso 1, 2, 3 vezes ou mais. Porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ela estende de geração em geração. Amém, meus irmãos? Livro de Jonas, capítulo de número 2, a palavra do Senhor vem dizendo assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até as profundezas dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma,
eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que vou ter, pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Somente aí. Meus irmãos, eu estava meditando no livro de Jonas para me trazer a mensagem do Senhor. Como o livro de Jonas não é muito grande, eu estudei ele por inteiro para nós entender o que Deus estava falando, porque tudo tem um começo, meio e fim. Aqui a Bíblia vem relatando para mim, para você, no capítulo 1, que veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi Jonas que foi, a palavra de Deus que veio até ele. Então Deus, quando Ele quer falar conosco, primeiro Ele fala o que nós temos que fazer. Não é nós querer correr para tentar fazer, achando que está ajudando Deus, não. Porque Deus, Ele não precisa de ajudinha. Quando você vai dar uma ajudinha para Deus, não sai da forma que Ele quer. Mas quando a Bíblia fala que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Ele manda ele ir até Nínive. Mas Jonas foi até Nínive? Ele não quis ir aonde que Deus mandou. Ele quis ir para outro lugar. Aí ele vem: para onde eu fugirei da face do Senhor? Tem como fugir de Deus? Se Deus mandou eu e você fazer alguma missão, não tem como nós correr. Às vezes nós vamos tentar correr, meus irmãos, nós vamos querer fazer o quê? Vamos tentar atrasar as bênçãos. Vamos tentar atrasar o processo, o propósito. Quantas pessoas que às vezes Deus já era para ter promovido um cargo, de ter levantado para fazer a obra, mas levanta, como é que não levanta? Porque a pessoa se acovarda quando Deus manda. Ah, mas se eu falar, o irmão vai ficar com raiva. Se eu falar, não vou ter mais uma oportunidade. Se eu falar, as pessoas vão virar a cara para mim e Deus. Aleluia. Aqui a Bíblia vem relatando que levanta-te, ele manda Jonas levantar, porque Jonas o quê? Estava na zona de conforto, estava dormindo. Deus só manda levantar quem está dormindo, quem está deitado. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clamar e gritar. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O povo estava só na maldade. Só que Jonas, meus irmãos, quem estudou sobre a Bíblia vai entender que Jonas não queria ter Nínive, porque aquele povo já tinha sacrificado, matado pessoas da família dele. Ele não queria ir até lá porque eu creio que ele temeu. Mas quando Deus manda, para que temer? Nós temos que temer aquele que deu a vida, aquele que tira a vida. Aquele que tem poder de lançar no céu, mas também no inferno. Se Deus mandou ele, é porque Deus era com ele. Mas ele não quis ir, não quis obedecer. E a Bíblia fala: e Jonas se levantou. Ele levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Ele levantou, mas ele não levantou para fazer a vontade de Deus. Ele levantou para fugir da vontade de Deus. E quem pode fugir da vontade de Deus? E a Bíblia fala que descendo Jonas a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, achando que estava fugindo de Deus. Deus manda para a direita, quer ir para a esquerda. Deus sempre vai te mandar para a direita, no lugar certo. Direita significa lugar certo, esquerda significa lugar torto, lugar errado. Só que o homem, ele quer a vontade dele. Mas a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. E nós não temos que ir pelo coração, tem que ir pela razão, que é a palavra.
E a palavra do Senhor vem dizendo que, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar. Imagina, meus irmãos, está tudo tranquilo. Jonas entra no barco, no navio, aí vem a tempestade. Isso somos nós. Tem que buscar discernimento do Senhor, porque às vezes nós estamos passando por grande tempestade por causa de pessoas que estão desobedecendo, que estão do nosso lado. Pessoas que estão na desobediência, não estão obedecendo a Deus, e você está lá no barco junto com ela. Mas por que eu estou passando por essa tempestade? Você vai entender agora o que está acontecendo, o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam diante de uma pessoa que estava desobedecendo a voz de Deus. A Bíblia fala que o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um aos seus deuses, porque eles não eram cristãos, eles serviam a deuses estranhos. Porque quando fala que seu Deus, com letra minúscula, é Deus criado pela mão do homem. E lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Enquanto o povo estava perdendo seus bens, as suas fazendas, lançando no mar, o desobediente foi fazer o quê? Foi dormir. Ele não estava preocupado. Ele achava que estava escondendo do Senhor. Ele foi o quê? Dormir. Quantas pessoas que têm, às vezes, aproximado da gente, fica na zona de conforto, somente dormindo. Não quer orar, não quer jejuar e só fica lá. Ora para mim, jejua para mim. Vamos entrar no propósito comigo, mas você entra e você não faz. Aí tem a oração, né? Você ora, mas a ação não sai nunca. Aí fica assim, mas não está acontecendo nada, não está acontecendo nada por quê? Está dormindo. E olha o que a palavra do Senhor vem dizendo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormentes? Levanta-te e invoca o teu Deus. Aqui ele já falou teu Deus com letra maiúscula, porque sabia que era um Deus vivo. Glória a Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não nos perecemos. Para que não perecemos. Perecemos que para que não morremos. Talvez ele lembre. Mas como ele ia clamar a Deus se ele estava fugindo da vontade dele? Tem pessoas que querem clamar a Deus, mas não fazem a vontade dele. Quer algo de Deus, mas não quer obedecer a voz dele. Querer é fácil, meus irmãos, mas o poder está na obediência. Eu querer algo é muito fácil. Deus, eu quero isso, mas eu tenho feito a vontade de Deus? O pai ouve a voz do filho, sim, ele não é surdo, mas ele responde conforme a obediência do filho. Se o filho obedece teu pai, você pode ter certeza, ele vai abrir a janela do céu e vai derramar, sem medida. Mas quando o filho fica desobediente, o que o pai faz? Ele fica em silêncio. Pastor, eu estou orando, Deus não está respondendo, então começa a obedecer. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, você vai só ouvir a voz do Pai quando você começa a obedecer. Porque essa obediência, ela afoga. Mas a desobediência, ela fecha a porta. Então, quando você obedece, o céu se abre. A visão abre. A audição abre. Eu quero que você entenda nessa noite. Agora, quem não obedece, perece. Está falando aqui, ó. Talvez. Eu pensei que clamar talvez, mas eles não sabiam que Jonas estava fugindo. Talvez. Assim, Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Talvez porque está acontecendo algo errado aqui. Eles não sabiam porque servia Deus estranho, mas eles sabiam que tinha algo errado ali. Para você entender, olha o que eles vão dizer agora.
E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Como eles não eram cristãos, eles foram lançar o que? Sorte. Aquilo que eles aprenderam dos deuses deles cristãos. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Aleluia. Eles lançaram sorte. Isso é um espírito de adivinhação. E caiu sobre Jonas. Porque o inimigo ele tem poder de saber seu passado, seu presente. Mas o futuro não, o futuro pertence a Deus. Porque quando eles lançaram sorte, o próprio inimigo que revela, não é Deus. Aí mostrou que ele já tinha feito. Ali o diabo ainda consegue revelar. Mas aquilo que estava lá na frente é somente Deus. E a Bíblia vem nos dizendo, meus irmãos, então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Aí eles queriam que Jonas respondesse para eles. Qual razão? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Ele já começou a entender. Esse homem é diferente. Tem alguma coisa errada aqui. Porque sobreveio isso tudo sobre mim, esse vento todo, tem alguma coisa errada. Aleluia. Que ocupação é a sua? Aleluia. Ali ele sabia que ele tinha uma ocupação. Ele era uma coisa na presença do Senhor, na mão do Senhor, ele era um vaso. Glória, aleluia. Qual é a tua terra? E de que povo és tu? O povo já queria saber. Quero saber de onde você veio, qual geração, qual é a tua ocupação, qual Deus que tu serve. E ele lhe disse: eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eu temo. Mas ele temia mesmo? Estava fugindo. Tem pessoas que falam que temem a Deus, mas não obedecem. Quem teme, obedece. Porque nós temos que ter somente temor, não. Temor e tremor. Tem que tremer diante da presença do Senhor. Porque aquele que teme só não. Tem que tremer. É você olhar para aquilo que eu posso, mas eu não vou fazer. Porque o pastor José não está vendo, mas Deus está vendo. A missionária Célia não está vendo, mas o Senhor está vendo. A minha esposa não está vendo, mas Deus está me vendo. Então eu tenho que temer só não, eu tenho que tremer. Porque Ele pode fazer algo aqui que envergonhar eu. Porque Deus é assim, meu. Porque Deus não envergonha o servo. Mas aquele que está na desobediência não é servo. Então a palavra do Senhor vem dizendo aqui: então os homens se encheram de grande terror. Eles começaram a temer. Aquelas pessoas que estavam no navio, a Bíblia fala aqui que eles se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Por que você está fazendo isso então para nós? Olha aqui: pois subiram os homens que fugiam de diante do Senhor. Por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. Aqueles homens ficou sabendo que ele estava fugindo do Senhor. Ele declarou para eles que ele estava fugindo. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Aí eles perguntam a Jonas: o que nós fazemos para você, para que o mar acalme? Porque o mar estava nervoso, furioso ali, não era o mar, era o próprio Deus que começou a movimentar as águas. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, meus irmãos: então os homens encheram de temor e sabiam
os homens que estavam fugindo. E disseram: "O que faremos nós para que esse mar acabe?" Porque o mar se elevava cada vez mais, se engrossava. E ele, Jonas disse para ele, e ele lhes disse: "Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade." Aí ali Jonas falou isso: "Me levanta, me lança no mar, porque eu sei que tudo que está acontecendo aqui foi por minha causa." Aí ele viu que não tinha jeito, tentou fugir da face do Senhor, da mão do Senhor, mas na hora que ele viu que não tem jeito, fugir para onde? Se eu for para o céu, se eu for na terra, eu posso ir para o mar, você vai dar também. Não tem como eu fugir, eu tenho que me confessar. Porque a Bíblia fala que aquele que confessa alcança a misericórdia. Então ali ele se confessou. Ele pode me lançar. Porque o que vai acontecer ali vai ser a vontade de Deus. Ninguém foge da vontade dele. E ele disse: olha que interessante aqui, meus irmãos, como a palavra você vem dizendo. E sobreveio, e ele disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar aquietará, porque eu sei que é por minha causa sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Os homens, eu creio que eles têm medo de jogar no mar, porque eles servem o Deus que criou o céu e a terra. Por mais que ele falou: me levanta e lança no mar, eles tentaram remar ainda. Quem rema contra o Senhor? Quem rema contra a água que ele criou? Eles queriam chegar em terra firme, mas como você vai chegar numa terra firme se você está desobedecendo? Vai ficar no meio da tempestade. Pastor, mas essa tempestade não passa. Confessa ao Senhor. Pastor, mas parece que tudo está dando errado. Confessa a Ele. Faz igual Jonas fez. Ele confessou ao Senhor. Olha aqui para você entender o que a palavra do Senhor está dizendo. Entretanto, os homens remavam. Eles estavam remando contra Deus. Eles estavam remando contra si mesmo. É como você pegar uma luta contra si mesmo. Não vai sair do lugar. Nós temos que remar, meus irmãos, para aproximar de Deus, não para contra a vontade dele. E a Bíblia fala que quanto mais eles remavam, mais o mar embravecia, ficava mais bravo. Então clamaram ao Senhor e disse: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem. Ali os homens já começaram a clamar o Deus dele. Ele clamava, então nós vamos clamar. Porque tem pessoas que só clamam na hora da tempestade. Enquanto o mar estava tranquilo, ninguém clamava. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovas. Eles disseram para que o Senhor não derramasse o sangue inocente dos que estavam ali, por causa daquele homem, porque eles não sabiam o que Jonas tinha feito, mas o Senhor sabe. E a Bíblia vem relatando para nós: porque tu fizeste como te aprova. Porque quem vai aprovar é Deus. Porque por mais que nós oramos, é a vontade dele que permanece. Aí a Bíblia vem dizendo para nós: e levantaram Jonas. Eles levantaram Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Foi só levantar o desobediente e lançar. Às vezes você está passando por uma tempestade e não está conseguindo entender ela.
Você tem que orar ao Senhor, confessar a Ele: Senhor, essa tempestade é por causa de mim ou é por causa do outro? É eu que tenho desobedecido o Senhor, ou eu tenho andado diante de pessoas como Jonas, que o Senhor manda fazer e não faz? Eu tenho orado para pessoas que o Senhor está tratando, eu não estou entendendo, me dê discernimento. Porque às vezes você tem orado pedindo Deus para livrar a pessoa, mas quem está com a mão nela não é o inimigo, é o próprio Deus. É Deus que está tratando com aquela pessoa e você está lá com a mão: não, em nome de Jesus. Não, Jesus não vai te ouvir, não. O máximo que vai acontecer é a mão virar para o seu lado. Como estava aqui o povo. Jonas estava desobedecendo, com ele estava perdendo. E a palavra do Senhor diz: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram obras. Aqueles homens nem eram cristãos, mas na hora que ele viu tudo aquilo que aconteceu, eles temeram muito e começou a fazer sacrifício e votos ao Senhor. Coisas que muitos, que às vezes estão na presença do Senhor e não faz. Aleluia. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse ou engolisse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, na entranha do estômago. Se nós formos buscar, meus irmãos, o estudo, como é que nós vamos entender uma pessoa sobreviver 3 dias e 3 noites no estômago de um peixe? Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, a primeira coisa que ela vai virar, ela fala assim: não tem como. Para o homem é impossível, mas para Deus, nada é impossível. É Deus. Sabe por que não é impossível? Nós que cremos no Senhor, nós sabemos, para Deus nada é impossível. Jogaram Sadraque e Mesaque na fornalha de fogo, nem um fio de cabelo de queimar. Mas as pessoas que tentaram jogar eles para queimar, só no calor. E naquela época eles pegaram os maiores soldados para segurar eles. E para nós entender pela palavra, eles foram amarrados nos colchão, nas capas, nas roupas deles, para que eles nem movimentassem. Mas eles dançam 3. Quando olha lá embaixo, fala: opa, nós jogamos 3, mas agora tem 4. Mas não jogou amarrado, agora eles estão andando. Quem vai entender Deus, meus irmãos? Ninguém consegue estudar Deus. Joga Daniel na cova dos leões, os leões famintos. Geralmente, quando jogavam, não se jogavam, mostravam que eles devoravam antes de cair. Mas Deus olha mão para fechar a boca do leão. Aí os que prepararam uma cilada contra Daniel, depois joga eles e toda a tua família. Para você ver, quando você levanta com o ungido de Deus, não é só você que atacar, não. Até a tua família sente. Porque se torna uma maldição hereditária. Porque a Bíblia fala daquele que tocar no ungido do Senhor. Muitos pagam, meus irmãos, se fosse uma pessoa, não, você tem que entender que quando você faz algo, não é só você que paga, não. Você tem que ver que o preço, o salário do pecado é morte. Porque às vezes Deus toca somente em você, você não desperta. Aí Ele toca de onde você mais ama, para que você tenha temor. Aleluia. Tem pessoas que falam: não é justo, eu que errei, Deus tocou no meu filho, mas se Deus está tocando na sua vida, você não está despertando, o que Ele vai fazer? Toca no onde você mais ama. Porque Deus, Ele sabe a forma certa. Davi pegou, ele achou que estava escondendo de Deus. O que Deus fez? Assim que ele consumou o pecado, na hora perdeu o filho. Aí depois a espada ficou na casa. Ali foi filho tentando levantar contra a vida dele, tentando matar. E ali foi geração de geração. O filho tentou tirar a própria vida dele. Ele teve que fugir do seu próprio filho. Às vezes nós não entendemos as coisas que estão acontecendo com nós, porque é ignorância. Mas se nós meditarmos no Senhor, dobrar o nosso joelho, como o pastor José falou, Deus é perfeito, é nós que somos desobedientes. Porque se nós dobrarmos o nosso joelho e começar a orar ao Senhor, o Senhor vai mostrar a nós onde nós falhamos, onde nós temos errados. Sempre quando eu orar, meus irmãos, eu peço ao Senhor onde eu tenho errado, a forma que eu tenho feito tem te agradado. Porque é muito fácil, meus irmãos, agradar a Deus 2 horas na igreja. Agora eu quero saber lá fora. Aleluia.
Tem situação na minha e na sua vida que às vezes nós podemos estar 1000 quilômetros fora daqui. Os irmãos não estão vendo, mas Deus está vendo. Então eu não tenho que preocupar com o que os irmãos estão vendo. Eu tenho que preocupar com o que Deus está vendo. Porque Ele me conhece antes mesmo que eu fosse formado. Se Ele me conhece antes de eu ser formado, imagina agora depois que fui formado. Aleluia. Se antes dos meus ossos fosse formado, no ventre da minha mãe Ele me conhecia, eu entender que de onde eu fugirei da face do Senhor. Como o salmista vem dizendo, deitei e dormi porque o Senhor despertou, porque Ele me acordou, porque se eu não acordar eu vou continuar dormindo, como se fosse uma imagem feita pela mão do homem. Então quem nos desperta é o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor que mandou Jonas levantar, não foi Ele que quis levantar. Vai, Ele manda, Ele dá uma ordem. A ordem ela não pode vir de nós, ela tem que vir do Senhor. A palavra, quando vem dele, ela traz cura, ela traz libertação. E todas as vezes que o Senhor traz uma palavra revelada, ela bate nos irmãos lá dentro, ela chega a ferir, dói. Mas essa palavra que ele fere, primeiro ele fere para depois ele curar. Porque o Senhor ele fere, porque aonde ele está ferindo é aonde que ele está arrancando mal pela raiz. Porque João capítulo 15, versículo 3, ele diz assim: e pelas palavras que eu tenho vos falado, vós já estáis limpos. É a palavra dele. Então é essa palavra que vai nos limpar, mas é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue de Jesus. E essa palavra que nós temos que alimentar ela diariamente, porque ela é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. Então às vezes nós alimentamos tanto com o pão físico, carnal, mas esquecendo do principal, o pão vivo. Qual que é o pão carnal? Quando nós acordamos, cafezinho da manhã, já levanta querendo um cafezinho, um pãozinho quentinho, esquecendo do principal, o pão vivo. É acordar e dobrar o nosso joelho. Não é todos não, mas não. Tem pessoas que ela tem tempo. Ela acorda, a primeira coisa que ela faz é dobrar o joelho e orar. Agora temos que já levanta correndo. Eu estou atrasado no trabalho, estou atrasado para isso, estou atrasado para aquilo. E para Deus? Não pode acordar uns 5, 10 minutinhos antes? E para Jesus? E se Ele vier hoje? Como está a tua alma? Porque está batida a minha alma. Esperar quem? Em Deus. E eu ainda o louvarei. Então, se nós estamos esperando em Deus, nós vamos acordar. A primeira coisa que vamos fazer é o quê? Agradecer aquele que nos despertou mais uma vez. Aquele que tirou nós do sono. Porque aquele sono ali, meus irmãos, se não tirar nós vamos continuar naquele sono profundo. Muitos dormem numa corda. Mas Ele nos despertou mais um dia para dizer que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Eu não sei o que Ele te prometeu, mas se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele disse, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te. Aqui ele estava falando de novo: levanta-te, segunda vez. Depois que o peixe já tinha vomitado dele, levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse, não que você quer. Porque se dependesse de Jonas, aquele povo lá nem ia ser salvo. Ele não estava querendo ser salvo, não, porque ele já tinha tirado a vida da família dele. Às vezes nós olhamos para a pessoa achando que tem jeito, queremos, mas Deus, Ele pega as coisas tortas para alinhar. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus, Ele tem misericórdia dos seus. Mas é para pregar o quê? A pregação que eu te disse. Quantas vezes que às vezes a gente quer falar as coisas bonitas de nós, mas não traz conserto, não traz libertação. A pessoa vai continuar a vida da mesma forma. Mas quando nós pregamos a palavra que o Senhor nos disse, ela vai formar. Ela vai transformar. Ela vai renovar. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Agora Jonas foi, porque ele teve que passar primeiro o quê?
pelo vale. Ele teve que conhecer o inferno dentro do ventre do peixe. Você acha que precisava daquilo tudo? E se ele tivesse em todas? Mas agora serviu para servir de testemunho, mostrando que o preço da desobediência. Agora eu tenho que ir, não posso desobedecer não. Porque não tem como fugir dele não. Ele tem o poder, ele tem o controle. Glória a Deus. Aí ele fala com ele agora. Levantou Jonas. Sim. E foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Glória a Deus. E era, pois, Nínive uma grande cidade. 3 dias de caminho. Glória a Deus. Tem gente com preguiça de andar meia hora. Era 3 dias de caminhada. Quando eu falo 3 dias, meus irmãos, não é que vai andar meia hora hoje parar, não. É 3 dias de caminhada sem parar. Glória a Deus. 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade. Aleluia. Começou a missão de Jonas. Caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida, será eliminada, será destruída. Ainda 40 dias. O Senhor determinou que com 40 dias ia acabar com aquela cidade. E falou com Jonas: prega. Fica com medo do povo não. Prega do jeito que eu te mandei. E o povo lá pela Bíblia fala a maldade. O Senhor mandou pregar contra a maldade. Então quer dizer que o povo lá só estava a maldade. Mas Deus vai e manda ele pregar que vai acabar com a cidade. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus manda, meus irmãos, as pessoas vão entender que é Deus que está falando, não o homem. Aleluia. Porque Deus, quando Ele usa um vaso, meus irmãos, Ele não vai usar de qualquer maneira. Ele vai ameaçar e vai entrar. Porque o Senhor falou que Ele vai lembrar o que eu disse. Então, quando Ele estava falando, ali não era Jonas mais, era o Espírito de Deus sobre a vida de Jonas. Glória a Deus. Porque a palavra está dizendo que Ele colocaria a palavra em nossa boca. Glória a Deus. E a Bíblia fala que todos temeram e creram no Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala que eles fizeram um propósito de banizar todos, menor, do maior até o menor. Propósito, banizar significa arrependimento. Quer dizer que o povo se arrependeu. Glória a Deus. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. A palavra a qual o Senhor mandou Jonas pregar. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza Glória a e Deus. fez uma proclamação que se dizia e divulgou em Nínive por um mandato. Ele colocou um mandato do rei, o mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Olha você ver. O jejum que ele declarou em toda a cidade. Nem os animais podiam comer nem beber. Até os animais tinham que entrar no propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, até os animais vestidos de panos de saco. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, que Deus quer que o povo se converte. Ele diz em 1 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, se arrepender dos teus maus caminhos, então eu, o Senhor teu Deus, te ouvirei do céu, sararei vossa terra. E aqui fala aqui, ó, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Cada um, de um a um, todos se converteram, porque a palavra que veio, ela não veio de Jonas, ela veio do Senhor. E a Bíblia fala que todos se converteram da violência, dos seus maus caminhos.
e do sangue que tinha na mão deles. Aleluia. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Aqui mesmo eles arrependendo, eles ainda não, quem sabe, né? Porque Deus já tinha feito um decreto que ia acabar com a cidade. Eles fizeram, mas pensando, né? Pode ser quem vai responder, pode ser que não, porque se ele responder, ele é Deus. Se não responder, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Mas o povo se converteu, ele teve como. Por mais que Deus acabasse com a cidade, se eles arrependeram, pelo menos eles iam ser salvos. Porque o que importa é a salvação. Glória a Deus. Porque quando nós arrependemos, pelo menos a nossa alma seja salva. Porque o corpo, se perecesse no meio daquela destruição da cidade, não era nada. O que é o corpo? Para Deus não é nada. Deus quer a nossa alma. E a palavra do Senhor vem dizendo: e Deus viu as obras deles. Então Deus está vendo as tuas obras. Deus tem visto o que você tem feito. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito, lhes faria e não fez. Estava aqui, meus irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, nesse último versículo aqui, capítulo 3, versículo 10, quando fala: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe diz, faria e não fez. Aqui está falando que Deus arrependeu do mal que ia fazer. Eu não sei se os irmãos já leram, a Bíblia fala que o Senhor, Deus, ele não mente, ele não fala, ele não se arrepende. E aqui está falando que ele se arrependeu. Eu quero que os irmãos entendam. A Bíblia fala em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Apóstolo Paulo vem dizer em 1 Coríntios 7,14: tudo posso, mas em tudo. Então eu posso todas as coisas. A palavra de Deus era assim. Deus nunca vai deixar nós aprender.